Você sabia que existem pessoas que nós não podemos ajudar? Como assim? Isso é o que eu vou te explicar agora, perante a Bíblia, em um estudo que Deus me revelou, em vídeos que eu assisti, tudo divino da Bíblia, da palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor, tá? Saiba que tudo que eu faço aqui, todos os estudos, tudo que eu apresento aqui no meu canal é aquilo que Deus coloca em meu coração, antes de qualquer coisa, e que depois Ele me testifica, né? Através de estudos, através de vídeos que aparecem para mim. Eu tenho a convicção, a plena convicção de que nada acontece por acaso. Tenho a plena convicção de que tudo Deus já tinha preparado. Como a palavra do Senhor diz, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Jamais, então, irei eu fazer algo, né? Ou falar que não seja da permissão do Senhor. Então vamos para cima. Vamos aqui agora ouvir um pouquinho e aprender. Entenda uma coisa. Separei aqui 5 tipos de pessoas que a gente vê na Bíblia que nós não podemos ajudá-las. Como que eu quero dizer que nós não podemos ajudá-las? É que simplesmente essas pessoas não estão no momento de ser ajudadas, estão no momento ali do íntimo dela com Ele, Deus, e nós devemos respeitar isso. Muitas das vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando, não tanto a elas, mas sim quanto o propósito de Deus na vida delas, entende? Então eu separei aqui 5 pessoas, 5 tipos de pessoas dessa maneira. A primeira é a manipuladora. A pessoa manipuladora é aquela pessoa, né? Vai lá, fala com fulano de tal, é porque eu quero isso, tu não consegue falar com ele não. Acontece muita coisa, né? Referente a isso. Vai lá, fala com o deputado fulano de tal, faz aquilo, faz isso por mim. Tu é rico, tu tem dinheiro, tu tem que me ajudar. Porque tu tem mais, Deus te deu mais, então tu tem que me ajudar. Não existe isso, né? Não existe isso. É tanto que a gente vai ver aqui na palavra, deixa eu ver aqui, em Provérbios 12, 22, vai dizer o seguinte: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Ou seja, aquela pessoa que anda manipulando, que anda mentindo, que usa até a palavra de Deus para lhe manipular de alguma forma, como eu te disse aqui, tem que ajudar os pobres, tem que ajudar realmente, mas saiba que um pobre ele não vai estar assim de forma manipuladora, lhe falando essas coisas, querendo acrescentar isso na sua mente de forma contínua, de forma que é uma coisa forçada, entende? Nós temos que ajudar e temos que ajudar de coração, não porque uma pessoa vai nos manipulando. Isso eu quero dizer. Vemos aqui também em Lucas 13 e Lucas 12, 13. No livro de Lucas aqui, rapidinho, 12, 13. Que diz aqui a parábola do rico insensato. Lucas 12, versículo 13. Então alguém na multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Ou seja, aquela pessoa estava tentando manipular Deus. Deus vai lá e fala, porque se eu falar, ele vai fazer o que eu quero. Entende? Então Deus, com sua infinita sabedoria, responde a ele: quem foi que me colocou como juiz de dizer a ele para fazer aquilo que você quer? Ou seja, aquele homem que estava pedindo para Deus fazer aquilo, ele estava cheio das esperanças dele mesmo, não na esperança em Deus. Se a gente coloca a esperança em Deus e for da vontade de Deus, nossos desejos estiver alinhados com o desejo de Deus, as coisas irão acontecer. Porém, ele estava querendo o desejo dele, estava cheio de si mesmo, e Deus responde a ele: quem me pôs em direito nessa posição de decidir essas coisas? Essa é a primeira pessoa, a manipuladora. Agora nós vamos para o preguiçoso. Muito conhece aí, né? Aquela pessoa que nunca trabalha, aquela pessoa que tá tudo difícil, ela não quer sair do lugar, a pessoa que fica ali procurando problema para solução. Tudo que você fala tá ruim, tudo que acontece está ruim, ela não quer se levantar, não quer acordar cedo, não quer fazer nada disso, né? Tem uma palavra muito forte que diz em 2 Tessalonicenses, vamos abrir aqui, 2 Tessalonicenses, segundo escreveu Paulo,
para a igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 3:6, a partir do 6. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha-se afastado de todos os irmãos que vivem ociosamente. O que é ociosamente? Eu separei aqui para que eu possa explicar de uma maneira melhor. Uma pessoa que vive de forma ociosa, quando a gente pesquisa, apresenta a seguinte maneira, que é aquele precisei dar uma pausa aqui, mas não vou cortar o vídeo não. Vamos continuar. A pessoa ociosa, o significado, que ou aquele que não faz nada ou que faz as coisas sem vontade. Preguiçoso. Essa é aquela pessoa que vive de forma ociosa. Ela não faz nada com vontade, ela não acorda para ir trabalhar com vontade, ela não acorda para ir na igreja com vontade, ela não sai de casa para ir na igreja com vontade, ela não quer ir em um aniversário com vontade, ela não quer dizer a palavra de Deus com vontade, nada que ela faz tá bom, nada que ela faz, da maneira que ela faz, para ela tá bom. Sempre tem alguma coisa ruim, tudo para ela tá ruim, dessa maneira. Ou seja, ela vai se tornar uma pessoa que murmura, uma pessoa que não é agradável aos olhos de Deus. Então nós ajudamos essa pessoa, ela nunca vai mudar, porque você vai estar sempre massageando ali o ego dela. Ah, tá ruim isso, é verdade, vem cá, bora fazer assim. Infelizmente tem algumas coisas que até eu muito aprendi quebrando a cara. Que de Deus, eu acredito que Ele não queira nem que a gente quebre a cara, até porque Ele deixou a palavra dele para que nós possamos aprender tudo conforme viver, né? Porque aqui, se você ler, você vai descobrir a forma de você viver aqui no mundo. Mas nós e as pessoas, né, me colocando também dentro do ensinamento, que muitas vezes aqui ensinando, eu aprendo muito também, distinguindo aqui a palavra do Senhor. Então tem coisas que a gente aprende só quebrando a cara. Vamos aqui agora para o terceiro. O terceiro, muito forte, que é o chamado tolo, beleza? O tolo, ele é uma pessoa complicada, porque ele sempre vem a você, olha, eu fiz isso e aconteceu aquilo, tá ali depositando a sua confiança em você, né? Eu fiz isso, aconteceu aquilo, o que é que tu acha que eu faço e tal. E aí você vai lá, aconselha essa pessoa de forma divina, sábia, que Deus acrescenta sabedoria em nossas mentes. E aí você vai lá, aconselha, e adivinha, essa pessoa não faz nada, absolutamente nada do que você falou para ela naquele momento que ela pediu um conselho. E aí, o que vai acontecer? Ela vai retornar em outro momento, pedindo para ser ouvido novamente, e quando você for ouvir, vai se surpreender. É o mesmo problema da semana passada que ela falou com você, e da semana retrasada, que ela nunca toma uma posição de solucionar o problema que é trago ali, né, diante da conversa. E tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios 26:11, muito forte, que fala da seguinte forma, com referência ao tolo: como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. É o que eu acabei de falar aqui. Aquela pessoa, ela faz aquilo, e aí ela se dá de arrependida, e fala, e lhe escuta o que você está falando, e até chora naquele momento que você está falando, mas no outro dia, quando acontece a oportunidade de ela cometer o mesmo ato novamente, ela vai lá e adivinha, comete de novo o mesmo ato, novamente. Ah, tá dizendo que é fácil sair do erro? Não, não é que é fácil sair do erro, mas também não adianta a gente ficar no mesmo erro a vida toda, né? Se pagando de coitadinho. Até quando essa pessoa vai ficar se pagando de coitadinho? Você já está solucionando aquele mesmo problema para aquela pessoa há 2, 3, 4, 5, 6 meses, e essa pessoa nem sequer toma a iniciativa de tentar resolver. Ela só fica falando que está tudo difícil e que é isso, que é aquilo, entende? E aí, é dessa maneira, eu consigo me lembrar de muitas pessoas assim. Por incrível que pareça, né? Vamos lá agora, o orgulhoso. Um testemunho, né, aqui pra mim, que eu já fui muito orgulhoso. Não vou mentir, nem posso, né? Estaria mentindo pra mim mesmo. Mas enfim, vamos lá. O orgulhoso é aquela pessoa que ela quer ajudar, ela quer ajuda, mas ela quer tudo da maneira dela. Você tem que ajudar ela, mas tem que ajudar da maneira dela, entende?
Você tem que dar para ela, mas é na hora que ela quer. Ela sabe que tá errada em algumas situações, mas ela não admite. Ela não dá o braço a torcer. Ela sempre quer estar certa. Por mais que ela saiba que ela tá errada, é na consciência dela, porque ela sabe. Ela não admite. Ela não consegue, ela não tem a coragem. O coração dela tá como pedra, que ela não consegue admitir, ela não consegue falar as palavras. Eu realmente estou errado. Me perdoe. Entende? Ela não consegue fazer isso. Alguns amigos vão ver aí, estão de prova aí, testificando de que eu já fui uma pessoa muito assim. Hoje Deus trabalha no meu coração de forma sobrenatural, pois eu dou espaço a Ele total, para que Ele faça a obra dele, né? Vai dizer a palavra em Provérbios 26:12, da seguinte maneira: há mais esperança para o tolo, que é aquele cara que fica cometendo os mesmos erros de formas repetidamente. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se diz sábio. Entende? Ele se auto-intitula sábio. Ele fala que ele é sábio, ele fala que ele é inteligente, aquele cara cheio de si mesmo, sou eu mesmo, foi eu que tive a ideia, fui eu que faço, sou eu que faço, sou eu que sustento essa casa, sou eu que sou sábio. Ah, o pastor tá ali falando ali, mas ele tá todo errado, entende? Tá errado, tá aquilo. Ele é o cara cheio de razão, ele é cheio de si mesmo, ele é o dono de si mesmo. A lei, quem cria é ele para ele, entende? Ele vive no mundo dele, ele não vive com base na lei de Deus, entende? Porque a lei é Deus, e nós vivemos com base na lei de Deus. Não sou eu que vou, eu crio uma lei para mim mesmo e vou lá e vivo conforme aquela lei. Era bom demais dessa forma, bom demais. Eu ia viver, nunca está errado, nunca passar um momento difícil, porque sou eu que faço a lei, vou eu lá e mudo a lei e deixo da maneira que eu quero para que me agrade. Então não existe isso, né? Vamos lá agora para o quinto e último. O briguento. Todo lugar essa pessoa chega é uma discussão. Todo lugar que essa pessoa chega é uma discórdia. Toda oportunidade ela está semeando o espírito da discórdia. Rapaz, o pastor hoje veio daquele jeito. Ó, a irmã subiu lá hoje para louvar daquele jeito. A irmã tá louvando sem gosto hoje. A irmã, aquele outro, isso e aquilo. Entende? Tudo tá ruim. Observe que essas pessoas que a gente não pode ajudar, em diversas formas, em diversas vezes, tudo tá ruim para elas. Preguiçoso, briguento, insensato. Todas essas pessoas, veja que tá tudo ruim para elas, de formas repetidamente. Aqui eu anotei em Provérbios 19:19 diz da seguinte maneira: a pessoa que se ira fácil deve sofrer as consequências. Se você livrar uma vez, terá de fazer novamente. Aqui eu vou destrinchar isso aqui agora, observe. A pessoa que se ira fácil deve pagar o preço. Tá vendo? O que ele diz? A pessoa, cadê? Só para eu ler novamente para contextualizar. A pessoa que se ira fácil deve sofrer as consequências. Se você livrar uma vez, terá de fazer novamente. Ou seja, por mais que você livre ela chega ali e se irou fácil, simplesmente porque um cara olhou para ele, o cara já quer brigar, já quer solucionar as coisas, quer ir no murro, tá achando que é dessa forma. A mulher, simplesmente porque a outra olhou para ela, por mais que a outra tenha debochado dela, ela não tem a paz, entende? Fica calma, não tem a paz de ficar tranquila, calma, relaxa, não. Ela quer brigar, ela quer discutir, ela quer xingar, o homem quer xingar, o homem quer bater, quer brigar, quer tudo na forma do seu braço, quer levar tudo diante de seu braço, diante de sua força. Ou seja, se você for lá e livrar essa pessoa das consequências, essa pessoa vai voltar e vai fazer novamente tudo aquilo, porque você livrou ela. Ou seja, na mente dela vai estar que sempre que acontecer, ela vai ser livre de alguma forma por isso. Entende? Então é por isso que no Provérbios aqui de Salomão ele fala que a pessoa tem que pagar o preço das coisas que ela fez. Ou seja, se ela está semeando a discórdia, infelizmente, ou felizmente dizendo, ela vai ter que pagar o preço daquilo que ela fez, entende? Não tem como você, é uma coisa que todo mundo diz, né? Muitas pessoas falam e é verdade. Não tem como você plantar caju e colher goiaba. Não tem como. Se você plantou caju, vai colher caju.
Entende? É dessa maneira. Então, tem até uma parte, um versículo em Provérbios também, que bem-aventurados, eu não lembro qual é a parte agora no momento, mas se você pesquisar vai aparecer aí. Bem-aventurado aquele que leva a calmaria, entende? Aquele que anda conforme o querer de Deus, aquele que é semeador da harmonia, entende? A harmonia de Deus. Deus não quer que seus filhos, que seus irmãos andem em briga. Deus não quer que seus filhos andem conforme o querer deles. Então, se você é aquele cara que semeia paz, que semeia harmonia, calma, bora conversar aqui, bora resolver da forma certa, não adianta a gente brigar, entende? Tem que dar essas palavras assim às pessoas para que acalme os ânimos, acalme as coisas e resolvemos as coisas com sabedoria. Chega de briga, chega de tanta discórdia, chega de tanta murmuração, chega de coisas ruins, entende? E eu anotei uma coisa aqui que, enquanto eu fazia o estudo, me veio à mente uma frase, né? Vou dizer para vocês aqui, deixa eu só achar. É a seguinte frase: não tire alguém do deserto que Deus a colocou. Ou seja, se Deus colocou essa pessoa no deserto, não vai lá e tire. Porque é no deserto que essa pessoa vai aprender, é no deserto que essa pessoa vai ser moldada, é no deserto que essa pessoa vai mudar e ela vai se transformar em uma pessoa melhor. Assim como você passou pelo deserto e se transformou em uma pessoa melhor, assim como eu passei pelo deserto e venho me transformando em uma pessoa cada dia melhor, não aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, pois em Deus eu posso ser cada dia melhor, não por ser cheio de mim mesmo, mas a partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, a partir do momento que eu aceito Deus, eu posso ser melhor diante dele, pela misericórdia dele e pela graça dele. Não é nada pela minha força do meu braço, nem pelo meu querer, nem pela minha sabedoria, pois eu não sou sábio de maneira alguma. Somente quando Deus acrescenta a sua sabedoria divina na minha mente. Se eu estou aqui falando, é porque o Espírito Santo está me utilizando agora nesse momento, entende? Então, não tire a pessoa do deserto que Deus colocou. Se Deus colocou essa pessoa lá, deixe ela lá, entende? E que o que você pode fazer por ela é orar, entende? Entregar ela na mão de Deus. E para que não se alongue mais, né? Deixo aqui a paz do Senhor com todos. E vamos saber que toda honra, toda glória, todo louvor é dada para Deus. E grandes coisas eu creio que irão acontecer, grandes coisas estão acontecendo dentro do meu coração. Eu creio que Deus tem um chamado para cada pessoa aqui nesse mundo. E tudo vai acontecer conforme o querer dele, independente se você quer ou não quer. Beleza? Tamo junto, me chama Lucas Azevedo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like aí para nos ajudar a levar a palavra do Senhor, que quanto mais você clicando no like aí, você já sabe, né? O YouTube acaba recomendando, pois ele vê ali que é uma coisa boa e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Beleza? Tamo junto, que Deus abençoe a sua vida. Vamos pra cima, vamos junto com Deus, tá? Tamo junto.